Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o Henrique César e você está no História das Copas. E neste vídeo você saberá como foi a Copa de 1974. Dito isso, deixe seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal para não perder as novidades por aqui. Copa na Alemanha, carrossel holandês, formato diferente, nova taça, saiba isso e muito mais a partir de agora. Desde os anos 30, a Alemanha queria sediar a Copa do Mundo. O país seria provavelmente a sede da Copa de 1942, mas a Segunda Guerra Mundial, no meio do caminho, atrapalhou os planos. Em 62 e 66, a Alemanha pleiteou o direito de receber o Mundial, mas a FIFA preferiu por Chile e Inglaterra. A confirmação veio em 1964, após um congresso em Tóquio. A Copa foi um divisor de águas. Havia um novo troféu em disputa, chamado a Copa do Mundo FIFA, criado por Silvio Gazzaniga. 2 dias antes da Copa, João Havelange foi eleito presidente da FIFA. A principal proposta de João era aumentar o número de participantes da Copa. Foi a partir de 74 que o dinheiro e política passaram a ser mais do que nunca a mola propulsora das Copas. 2 anos antes da 10ª Copa do Mundo, a Alemanha sediou as Olimpíadas em Munique. Toda a estrutura feita para os Jogos Olímpicos foi utilizada também na Copa. Um ataque terrorista nas Olimpíadas resultou na morte de 11 atletas de Israel, mas ainda assim não foi cogitada a troca de sede. A Copa foi realizada sob intensa vigilância. A Alemanha disponibilizou a maior capacidade de público vista até então, 9 estádios ao todo, que abrigavam 617.468 pessoas, uma média de 68.000 por estádio. Ao todo, 94 países se inscreveram para a Copa. Surpresas apareceram e Inglaterra e União Soviética ficaram de fora da Copa. Houve 4 países estreantes: Austrália, Haiti, Zaire e Alemanha Ocidental, que era a divisão da Alemanha. A fórmula mudou em relação à Copa anterior. A primeira fase se manteve com 4 grupos com 4 seleções e os 2 melhores seguindo adiante, mas a partir daí veio a mudança. A segunda fase teria 2 grupos com 4 equipes cada. O primeiro do grupo jogaria a final e o segundo jogaria o terceiro lugar. Brasil, Itália, Alemanha e Uruguai eram os cabeças de chave dos grupos, no sorteio realizado em 5 de janeiro de 1974. A FIFA definiu que o jogo de abertura agora caberia ao país que havia sido campeão na última Copa e não mais ao país sede, como era desde 1958. Brasil, Alemanha e Itália eram os mais cotados. Holanda e Polônia corriam por fora. A Polônia ostentava a medalha olímpica de 72 e havia eliminado a Inglaterra dentro de um Wembley. Já a Holanda impunha respeito pelo futebol jogado pelo Ajax, tricampeão europeu em 71, 72 e 73, além de uso de uma tática que surpreendia os adversários. Após a Copa de 70, o Brasil sofreu várias baixas. Pelé se despediu da seleção em protesto contra a ditadura. Gerson também se aposentou da seleção. Carlos Alberto e Tostão abandonaram por problemas médicos. Entre 70 e 74 não houve competições oficiais para a seleção disputar. Copa Sesquicentenário, onde o Brasil levou o título, mas recebeu algumas críticas pelo futebol apresentado. Zagallo adotou uma postura de não aceitar as críticas e tornou a seleção muito retranqueira. O esquema feito pelo velho Lobo forçava os pontas a buscarem um jogo no campo de defesa, o que desgastava muitos jogadores e tornava o Brasil muito dependente de Paulo César Caju. Para piorar, em um treino antes da Copa, Clodoaldo sofreu uma distensão muscular e acabou cortado.
Zagallo parecia não se importar com isso e soltou a seguinte frase: "Não temos que preocupar com os outros, somos tricampeões mundiais, logo os outros que têm que preocupar conosco." A Alemanha Ocidental fez 2 jogos fracos contra Chile e Austrália. Venceu ambos, mas acabou vaiada pela torcida. Já classificada, a equipe disputou sua melhor partida no grupo contra a Alemanha Oriental, na qual perdeu várias chances claras. Floe errou um gol feito dentro da pequena área e Miller chutou uma bola na trave. Os irmãos do leste atacavam um pouco, mas fizeram 1-0. Assim, os orientais ficaram em primeiro do grupo e os ocidentais em segundo. Uma dúvida pairou no ar, de que os anfitriões teriam perdido de propósito. Assim, na próxima fase, escapariam do Brasil e provavelmente também da Holanda, cujo grupo ainda não estava definido. No grupo B, pior que a atuação no Brasil nos 2 primeiros jogos, o time quase perdeu para a Iugoslávia e Escócia, foram as declarações do técnico Zagallo, dizendo que não se podia correr riscos na defesa e que não havia como reeditar as atuações memoráveis de 1970. Para se classificar, o time precisava de pelo menos uma vitória de 3-0 sobre o Zaire, independentemente do outro jogo do grupo. Tudo parecia correr bem, quando Jairzinho fez 1-0 logo a 12 minutos, mas o time ficou ainda mais nervoso, custou para marcar o segundo gol e só chegou ao terceiro porque o goleiro Casade levou um frango. Quando isso aconteceu, o técnico Zagallo soltou um PQP do banco de reservas. O Brasil, apesar dos pesares, estava classificado em segundo lugar no seu grupo. A liderança ficou com Iugoslávia. No grupo C, o Uruguai foi a primeira vítima do carrossel holandês. Os sul-americanos se surpreenderam, por exemplo, quando Surbier, teoricamente um lateral, apareceu no ataque para cruzar a bola que derivou no primeiro gol holandês de Rep. Perdidos diante da movimentação adversária, os uruguaios apelaram para a violência e perderam sem o zagueiro Monteiro Castillo, expulso. Não saíram goleados por conta das defesas do goleiro Mazzukiewicz. Nos outros jogos, os holandeses empataram com a Suécia, numa partida em que o técnico Rinus Michel classificou como falta de sorte, e derrotaram a Bulgária por goleada. O Uruguai mostrou que a atuação ruim com a Holanda não foi exceção e levou 3-0 da Suécia na última rodada. A Holanda se classificou em primeiro e a Suécia em segundo. No grupo D, o Haiti fez história na Copa diante da Itália. No primeiro minuto da etapa final, o atacante Emmanuel Mano Sanon entrou na área, driblou o goleiro Zoff e fez o gol, coisa que ninguém havia feito nos últimos 12 jogos da Itália. A invencibilidade de Zoff caiu após 2 anos e 1.143 minutos. Depois a Itália virou o jogo para 3-1. No outro jogo do grupo, Polônia triunfou numa partida em que o argentino Kempis perdeu um gol feito no fim e que seria o de empate. Argentinos e italianos empataram em 1-1. E aí, a Azurra percebeu que a vitória sobre o Haiti havia sido magra demais. Afinal, todos o grupo derrotaram os haitianos e todos perderam para os poloneses. A Argentina ficou em segundo lugar, à frente da Itália no saldo de gols. Nas quartas de final, 2 grupos foram feitos. De um lado ficou Holanda, Brasil, Alemanha Oriental e Argentina, do outro Alemanha Ocidental, Polônia, Suécia e Iugoslávia. No grupo 1, a Holanda venceu sem dificuldades a Argentina e a Alemanha Oriental. O Brasil derrotou os mesmos adversários, mas com dificuldades. A julgar por isso, a Holanda era favorita na partida que decidiria a vaga na final, mas os brasileiros equilibraram as coisas no primeiro tempo. Paulo César Caju perdeu a melhor chance de gol do Brasil, ao chutar em cima do goleiro holandês. Do outro lado, Leão fez milagre ao evitar um gol de Cruyff. Na etapa final, o Brasil caiu diante de 2 velozes contra-ataques da Holanda e, sem forças para reagir, apelou no fim. Aos 39 minutos, Luiz Pereira quase rachou o Neskins em 2. Foi expulso e, ao deixar o campo, ainda bateu boca com a torcida alemã em uma melancólica cena que marcou a eliminação brasileira. No outro grupo, depois que o técnico Helmut Schön deu mais liberdade aos jogadores fora de campo e depois que ele promoveu algumas mudanças na equipe, a Alemanha evoluiu. O time venceu a Iugoslávia e não goleou porque o árbitro brasileiro Armando Marques ignorou 2 pênaltis claros. A Suécia também foi batida pelos alemães. A Polônia venceu os suecos
graças ao seu goleiro, que defendeu um pênalti. E venceu também os iugoslavos. Assim, alemães e poloneses decidiram a vaga na final. Na partida, o goleiro Tomaszewski defendeu mais um pênalti do alemão Hoeneß, mas nada pôde fazer para evitar o gol de Müller. A Alemanha garantiu vaga na final. Na disputa do terceiro lugar, desconjuntado, o Brasil foi vítima de uma jogada de velocidade de lato. Por causa dela, o goleiro Leão teria dado um tapa na cara do lateral Marinho Chagas. Ao fim do jogo, os brasileiros se conformaram com o quarto lugar. Na final, pelo futebol apresentado até então na Copa, a Holanda era vista como favorita. E logo que o time deu a saída, Cruyff arrancou com a bola e foi derrubado na grande área por Vogt, pênalti que Neeskens converteu. Aos 25 minutos, Breitner empatou para a Alemanha também de pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 43, veio a virada. Bonhoff driblou Ren e cruzou na área rasteiro. Müller se antecipou e marcou o segundo gol alemão. Na segunda etapa, a Holanda foi para cima, mas com uma pressão que não assustava muito a Alemanha, que ainda teve um gol mal anulado de Müller e um pênalti não marcado a seu favor. Assim, a Alemanha se tornava a primeira campeã da nova era da Copa do Mundo. A seleção da Copa teve Maier, da Alemanha, na defesa Vogt, alemão, Beckenbauer, também alemão, Krol, holandês e Breitner, alemão. O meio de campo com Neeskens, holandês, Deina, da Polônia e Overhaat, alemão. O ataque, Lato, da Polônia, Cruyff e Rezenbrink, da Holanda. O maior público da Copa foi Alemanha e Chile, com 81.100 pessoas. O menor público, Bulgária e Uruguai, com 13.400 pessoas. Ao todo foram marcados 97 gols, para uma média de 2,55. O melhor ataque foi o da Polônia, com 16 gols. O goleiro menos vazado foi Hughes, da Escócia, que sofreu um gol em 3 jogos. A maior goleada foi Iugoslávia 9, Zaire 0. O craque da Copa foi Cruyff, que apesar da derrota na final, o holandês foi considerado o melhor jogador da Copa, num caso raro de jogador que é eleito sem conseguir o título. Quem o via correr por todo o campo na Copa, mal imaginaria que ele tinha dificuldades para andar na infância. A ideia de colocá-lo no futebol para ajudar a desenvolver as pernas foi da mãe, que trabalhava como faxineira no Ajax. O artilheiro da Copa foi o polonês Lato, que marcou 7 gols em 7 jogos. Ele tinha 24 anos, nascido no dia 8 de abril de 1950. Tinha 1,75 de altura e pesava 73 quilos. E tá aí, pessoal, essa foi a história da Copa de 1974. Descobriu muita coisa que não sabia? Deixa aí nos comentários, curta, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e, claro, se possível, se inscreva também para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui e nas Copas do Mundo. No mais, fica aqui o meu agradecimento. Mando um abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a Copa de 1978 e o primeiro título argentino. No mais, forte abraço, fui!